Pode Caverna. Olá, galera, está começando mais um Pode Caverna, tudo bem? E E aí? hoje nós não temos casa cheia, não, mas isso não quer dizer que o papo não vai ser muito legal, né? Muito pelo contrário. É isso aí. E É isso aí, filho. hoje nós temos aqui a honra de receber a Débora do Nascimento, que é editora da Oriqui, não é isso? Isso. Boa noite a todos. Queria agradecer o convite. É uma honra poder estar aqui. É muito legal o trabalho que o Pode Caverna faz, com divulgação de cultura, né? Esses bate-papos são bem legais. Estava assistindo, achei bem interessante. Pô, que legal. Pô, legal. Prazerzaço ter você com a gente, Débora. Foi a honra toda nossa. E Pois é. contextualizar aqui o nosso ouvinte e o público, que é o seguinte, há 2 semanas nós fizemos um papo com o nosso amigo queridão aí, o Rafael Otati. Grande Rafa. Grande Rafael Otati. Nós falamos Grande sobre literatura e livros antifascistas, né, que é uma coisa muito importante nesse momento a gente ter contato com esse tipo de literatura e tal. E aí, quando a gente terminou o papo, o Marquinhos já tinha falado comigo sobre uma coisa, o Marquinhos que infelizmente hoje não está aqui, e aí veio o Rafa no dia seguinte falar comigo exatamente a mesma coisa, porque a gente estava muito afinado nisso, que a gente precisava falar sobre o antirracismo também, que é um tema muito importante, que é um tema correlato, mas não é exatamente o mesmo tema, então tem que ser tratado de uma forma estanque, porque envolve outras questões, outros pontos de vista, né? E o Marquinho, ele falou uma coisa muito, muito, muito importante, é uma pena que ele não esteja aqui hoje. Pois é. No papo lá com o Rafael Tati, que ele disse o seguinte, que determinadas coisas, no que se refere ao racismo, a gente nunca vai saber. Eu nunca vou saber como é que é. O Heloísio nunca vai saber. Porque a gente nunca vai ter experiência disso. Então, a gente pode se condoer com o problema, a gente pode atuar no sentido de nos melhorar em relação a esse problema, de levantar esse assunto, Exato. mas a gente não tem o local de fala disso porque a gente não passa por isso no nosso dia a dia. Então, a gente tem uma pálida noção da dimensão do que vem a ser o racismo, mas a gente não vive ele na pele da gente. E por não viver ele na pele da gente, para a gente ele se manifesta de uma forma de indignação com o terceiro, mas não é exatamente aquilo que nos atinge diretamente, nos atinge indiretamente, né? Então a gente trouxe a Débora aqui para a gente levar esse papo, para a gente, como eu disse da outra vez, combater a insanidade, a loucura, combater esse pensamento ruim com conhecimento. Conhecimento transforma, o conhecimento é a arma que a gente tem, né? Então, Débora, poxa, queria aí que você abrisse as alas aí, comentasse com a gente aí como é que é a sua atuação na editora, qual é a vibe dessa editora, que eu acho que tem uma vibe muito legal. Conta pra gente. Por favor. Vou contar. O Rafael Tati é um grande amigo, né? E a gente tem, já conheço ele há um bocado de tempo, mas a gente tem também compartilhado agora esses rolês literários, né? Eu sempre fui, na verdade, a gente sempre dividiu isso, né? Sempre fui muito apaixonada por livros, sou bibliotecária, por formação, né? Meu emprego também, formal também como bibliotecária, e aí a gente tem trocado bastante, né? Eu e Rafa, e daí a gente tem, em 2015, 16 mais ou menos, eu comecei a participar de um projeto chamado Literatura de Gaveta, com o Daniel Brasil, que é outro editor da Oriqui. A gente provocava que as pessoas publicassem, né, na internet, em sites. A gente tinha um site, mantinha um site. Ele ainda está no ar, está sem domínio, mas ele está lá ainda encontrável. E eram pessoas que não tinham publicado
mas que a gente estimulava que houvesse um trabalho editorial em cima desses textos, né? Basicamente pessoas negras também, mulheres, pessoas que não têm mesmo o hábito de publicar porque acredita-se que existe uma qualidade literária que é intrínseca a um determinado grupo. Eu vou falar disso. Opa. Daí, no ano passado, a gente montou a Oriqui Editora, né? O primeiro livro que a gente publicou foi esse aqui, não sei se dá para ver. Favela em Mim. Favela em Mim, legal. E esse livro, na verdade... Caio Lins e outros poetas, né? Tipo, um coletivo, isso. Então, na verdade, esse é um livro de ilustrações, né? É um livro que tem 31 ilustrações do Carl Luiz, que ele é um artista da Baixada Fluminense, de Duque de Caxias, e ele colocou no Instagram, num desafio de ilustradores, algumas ilustrações em relação ao cotidiano dele, né? Ele cresceu na favela, é um cara da periferia, e são ilustrações muito provocativas, né? Vou mostrar aqui uma para vocês, eu gosto muito dessa. Marginal. Caraca. Sensacional. Caraca. E aí ele faz alguns trocadilhos também. Poeta armado, aí é um microfone, né? E uma... Parece uma arma, mas na verdade é um microfone. Então, tem vários tipos de ilustrações, algumas bem... Ele pega também as imagens do tráfico, né? Aviãozinho, radinho, olheiro, e ressignifica, né? Faz alguns trocadilhos visuais. As imagens são bem interessantes. Daí nós achamos as imagens muito interessantes, só que como a gente queria trabalhar com literatura, e a gente sabe que o mercado editorial é um mercado complicado, né, especialmente no Brasil, a gente pensou, bom, como é que a gente faz para esse livro não ser apenas um livro de ilustração, que a gente sabe que tem uma saída menor, e aí nós convidamos poetas de periferia, favelados, suburbanos, enfim, de regiões, né, não centrais, com essa vivência também. E aí esses poetas escolheram as ilustrações e escreveram poesias em cima das ilustrações. Então foi um movimento inverso. Isso é um movimento inverso ao de ilustrar um livro, né? A gente trouxe os poetas para poetizarem as ilustrações. Foi um trabalho bem legal, né? A gente pediu o Cláudio para escrever o primeiro poema, que inaugura o livro, chama Favela em Mim. Vou ler para vocês aqui rapidinho. Nem tinha pensado nisso, mas vou ler aqui. Eu nunca fui aquele garoto que corria nos comerciais, despreocupado, feliz. Se eu corria era risco de felicidade virar lágrima e meu corpo estatística. Pois colocaram há muito tempo em mim uma marca, coisa que não sai com sabão e água. Cantaram meu samba, silenciaram minha voz, meu corpo virou passarela, meu cabelo moda e a favela tríplica. A dona Ali me acha um preto lindo. Preto só presta se vier com adjetivo. Ficou sabendo? Deram-me um papel principal numa novela. Mais um preto segurando um fuzil. Querem um país de pretos sem pretos. Mas estamos aqui. Eu estou aqui. E minha caneta, e meu papel, e minhas tintas. E por onde for, o meu traço vai sempre revelar a favela em mim. Carl Luiz. Cara, sensacional. Caraca! Eu gosto muito de ler esse, porque eu acho que ele representa muito esse todo, né? É isso, assim, cada um conta o seu ponto de vista, a sua interpretação da ilustração a partir de um poema. A gente tem poetas diversos, tem gente da Bahia, tem gente de São Paulo, tem gente do Rio Grande do Sul, a gente convidou esses poetas, alguns a gente já conhecia, outros a gente conheceu por conta do convite mesmo, viu na internet o trabalho e convidou, e aí a gente fez um financiamento coletivo, lançamos esse livro, e aí inauguramos a editora. Aí no final do ano a gente publicou esse, mas a gente ainda não conseguiu fazer o lançamento por conta dessa situação de pandemia, né? Roleta do Genocídio, que é do Daniel Brasil. Dá para ver? Sim, tanto um quanto o outro, a galera que tiver interesse de comprar, tem como comprar lá no site da editora, né? Sim, no site www.oriqui.com.br, mas também pode chamar nas redes sociais, que a gente atende, e a gente está postando nos correios, né? Tomando todo cuidado, a gente coloca numa sacolinha plástica e no envelope de papel, porque aí a pessoa pode, né, deixar em quarentena em casa, depois higienizar se quiser. E a gente tem feito esse trabalho com essas poesias. Os 2 livros são bem nessa pegada, né? E a gente criou essa editora porque a gente sentiu essa necessidade de tentar equilibrar o mercado editorial, né?
é de amplo conhecimento, mas eu vou citar aqui uma pesquisa da Regina Del Castanho, que é uma professora da UNB, né, doutora pela Unicamp, mas professora da UNB, Universidade de Brasília, e ela fez uma pesquisa extensa, né? A pesquisa dela analisou 692 romances, 383 autores dos três maiores grupos editoriais do Brasil, no Brasil, e essa pesquisa ela mostra a discrepância tanto na autoria como nos personagens, né, em relação à nossa realidade, a realidade brasileira. Então, para vocês terem uma ideia, esses romances foram publicados entre 1965 e 2014. Então, assim, 2% de autores eram mulheres ou homens negros, e dos personagens só 6% tinham esse perfil. Mulheres negras protagonistas apareceram 6 vezes. 6 vezes em 692 romances. Como narradoras, elas aparecem 2 vezes. Nossa! Mulheres brancas protagonistas, 136 vezes. Narradoras, 44 vezes. Então, o que a gente entende? Outras pesquisas depois a Regina Del Castanho foi uma das primeiras, né, uma das pesquisas mais expressivas pelo volume de obras que ela analisou, mas a gente senta numa livraria, qualquer grande livraria que senta, você vê absurdamente a quantidade de homens que são autores em relação às mulheres, por exemplo, né? Esse perfil normalmente são homens brancos, héteros, cis, de uma certa elite, né? De uma classe média mais para alta, que teve acesso, né? a uma determinada bagagem social, cultural, né? E financeira que permitiu essa possibilidade de escrever. Então a gente criou essa editora não porque a gente acredita que precisa de uma editora só para pessoas pretas e pessoas faveladas e pessoas LGBTQ publicarem, mas porque a gente sabe quem são os donos dos grandes grupos editoriais, né? E quem eles querem publicar quem é igual a eles. Sim. Né? A gente cresceu, a gente tem uma cultura toda que nos faz acreditar numa universalidade que não tem nada de universal. Né? Essa universalidade sempre foi direcionada, ela sempre foi dos colonizadores, ela sempre foi de quem tem o dinheiro, de quem tem... todo mundo quer se reconhecer, e aí o que você caracteriza como melhor, como bom, é você quem define, vai ser sempre só o seu ponto de vista. Então é preciso que tenha outras editoras para fazer frente a esse mercado. Então a gente criou a Oriqui, somos eu, Daniel e a Lawrence, né? Somos 3 pessoas negras. A Lawrence é uma mulher negra retinta, o Daniel é um homem negro de pele mais clara que a dela e mais escura que a minha, né? E eu, que é sempre, muitas vezes é uma questão, né? Dependendo do lugar. Hoje eu não me justifico mais, mas como a gente está aqui num podcast informativo, né? Tem esse perfil. A gente tem existe um conceito chamado colorismo, né? Que explica um pouco por que algumas pessoas são consideradas mais ou menos negras, assim, digamos. E o que pouco se diz, as pessoas vocês provavelmente já ouviram, né, esse termo, mas o que acontece? Se você fala que você ficou sabendo que os seus bisavós eram europeus, as pessoas vão falar, nossa, que legal, nossa, mas você tem um jeito mesmo assim. Se você fala que é italiano, mas que é seu jeito de falar. A gente não tem essa história, né? Nós, pessoas, descendentes de pessoas negras, descendentes de africanos, a gente não tem essa história porque essa história foi apagada. Os documentos foram rasgados, as etnias foram omitidas, a língua foi proibida de ser falada, as religiões foram proibidas de serem praticadas. Então a gente não tem os registros, né? Quando da abolição no Brasil, documentos foram queimados, né? E aí amplas discussões a respeito disso, mas a questão é que esse histórico foi perdido. Mas a minha família é uma família muito miscigenada, como vocês podem ver pelo meu tom de pele. A questão de se considerar uma pessoa negra, ela tem uma série de nuances, né? Tem uma questão de reconhecimento cultural, tem uma questão de reconhecimento de povo, né? Tem uma questão
familiar, histórica. O meu pai é um cara negro, né? Para mim, sempre foi, inegavelmente, eu nunca tive essa questão. Algumas pessoas têm, porque se avalia isso. Mas o que é importante ressaltar é que eu, por ter uma pele mais clara no Brasil, tenho uma série de privilégios, né? Então, quando a gente for conversar, como a gente está conversando sobre racismo, a gente precisa colocar isso aqui. É muito conveniente para alguém que quer colocar pessoas pretas numa roda de pessoas brancas, selecionar pessoas de pele mais clara, porque incomoda menos, né? A gente, historicamente, é mais possível que se considere que uma pessoa de pele mais clara tem características mais adequadas a um determinado círculo social do que uma pessoa de pele mais escura. E aí eu me empolguei aqui, eu fui emendando um assunto no outro. Vocês podem me interromper, gente, porque eu vou embora. Não, assim. cara. A linha de raciocínio, eu sou totalmente alucinada, a cabeça vai a 1000 por hora, assim. Mas tá ótimo, tá ótimo. Mas é aquele conceito do embranquecimento, né? De você, Sim. né? E aí, isso acontece desde a época da escravização, né? Isso acontece. Separavam pretos mais claras para trabalhar dentro de casa, pretas mais escuras porque acreditava-se que tinha mais força física. Então, assim, uma série de conceitos, é importante a gente falar disso, foram construídos em cima de estereótipos. E esses conceitos, estereótipos, perduram até hoje, né? É isso que a gente chama de racismo. São todas as exclusões feitas a partir desses estereótipos, desses conceitos que eram que foram criados para se justificar aquela violência e é usada até hoje para justificar o genocídio, né, da população preta. Só voltar um pouquinho, você mostrou o segundo livro ali, mas aí a gente acabou não falando sobre ele. Eu falei muito, Fala né? Um pouquinho. Roleta Fala do pouquinho genocídio. sobre ele. Então, o Daniel Brasil é também o editor, né, da Uriqui, aí foi um processo ele aceitar que a gente publicasse logo o livro dele, porque falou, cara, eu não quero uma editora para me publicar, eu quero que todo mundo... Mas você é um cara preto, então a gente precisa publicar também. E é importante, e aqui tem cerca de 31 poemas que ele escreveu ao longo de um ano, por conta de... O mote, né? O mote é o ponto de partida de uma escrita, né? De um livro literário, você tem a ideia parte de um lugar. A gente muitas vezes chama isso de mote. Porque ela não necessariamente é o tema do livro, mas ela é aquilo que instigou. O que instigou o Daniel a escrever esses poemas foi o Atlas do Genocídio, ou Atlas da Violência, né? Que foi uma pesquisa realizada em 2017, se eu não me engano, que identificou que um jovem negro é morto a cada 23 minutos. Então, esse tempo, né, essa marca de tempo, ela perpassa todo o livro, todos os poemas, e aí ele vai contando um pouco da vivência dele também, mas assim, é literatura, né? Ele cria os poemas a partir disso que ele enxerga e do tempo que ele enxerga nos lugares, nas pessoas, nos corpos. Então, os poemas são bem fortes, né? Eu não separei nenhum, mas eu já tenho alguns tenho umas preferências, né? Eles já estão marcadinhos aqui. Eu posso ler também para vocês entenderem, tem uma rítmica bem, bem forte. Por favor. Por favor. Eu fico lendo sempre os mesmos, assim, às vezes eu quero dar uma variada, mas aí a variada vai saber, né, como é que é. Mas pode ler o mesmo, porque vai ser inédito aqui no canal. É verdade. Mas, assim, a gente gosta muito de ressaltar que o livro não é um livro sobre morte, né? É um livro sobre quem fica, sobre as lembranças, sobre o que marca, né? Sobre as permanências, né? Apesar de todo o genocídio, aquilo que resiste, né? Vou ler genealogia. Meu nome não guarda linhagem, nem enaltece raízes. Meu nome não resiste aos neologismos, às alcunhas, às estereotipagens. Meu nome, no máximo, expõe um passado em que me tiravam até o meu próprio nome. Não sei o que é brasão, só sei o que é brasa. Desconheço genealogia. E essas dores e fadiga evidenciam uma condição e revelam marcas olvidadas ao longo do tempo, que permanecem em minha pele, em meus traços, em minha trajetória. Daniel Brasil. Nossa. Caraca. Muito legal. Sensacional. E aí, alguns têm, né, mencionam explicitamente os 23 minutos em diversos formatos diferentes.
A gente tem postado alguns vídeos dele lendo, ou de outras pessoas lendo no IGTV da editora. E é isso, tá aí. O link também das redes sociais, do Instagram e tal, a gente está deixando aqui também, para que a galera possa seguir lá e acompanhar. Eu vi que vocês têm feito bastante lives também, né? Tem feito bastante interações ali, né? Sim, a gente tem feito muitas lives, né? Agora a gente deu até uma reduzida, mas a gente já tem algumas agendadas para as próximas semanas. Normalmente é na quinta ou no sábado que a gente faz, né? Às 8 da noite. E aí a gente já teve temáticas como a linguagem, né? O racismo e linguagem, cozinha de santo, tradução vai ser ainda. Literatura, né? Os processos de literatura enquanto uma possibilidade de cura. Foram muitas, já esqueci alguns processos editoriais. A gente teve uma muito boa também com a Simone Rico, né, sobre epistemicídio, literatura, na verdade, sobre essas formas de trazer cultura, né? A Simone Rico é uma mestre em literatura, articuladora cultural, uma pessoa que trabalha o tempo todo de modo antirracista, né, multiplicando, divulgando. Ela está fazendo um podcast num canal chamado Pauta Rio. Eu acho que está no Spotify também, mas tem o site do Pauta Rio, tem lá alguns podcasts em que ela divulga autoras negras, né, autores e autoras negras, e literatura, e aí ela fala um pouco dos livros, faz uma resenha, conta a biografia dos autores, então é bem interessante, né? Enfim, de como podcast, para quem gosta, né, desse estilo, é bem interessante de ouvir o relato, e aí você vai procurar os livros se você tiver interesse, né? Mas a gente vai já ouve uma boa parte. A gente vai procurar o link, vai botar aqui, se você puder mandar depois o link para a gente, a gente coloca o link aqui embaixo. E junto disso aí, eu vou colocar o link do Lado Black. Lado Black é um podcast muito legal do meu amigo Rafael Chino, que justamente ele tenta trazer vários, ele fala sobre diversos assuntos para tentar trazer personagens que foram apagados da história por serem negros, né? Então, assim, então ele fala sobre cultura pop, fala sobre música, fala sobre literatura, sobre vários temas, trazendo essas personagens de volta, resgatando isso, que é um trabalho muito legal, né, que eles fazem, né? Rafael Chino e a Lu Braga também. Então, estou botando aqui embaixo também esse podcast, que é um podcast muito bacana também, para a galera seguir. Aí eu queria comentar com você um negócio que ontem, assim, não por coincidência, eu acredito que porque o tema está muito, digamos assim, muito vibrante, em especial por conta daquele caso do George Floyd lá nos Estados Unidos. Pois é. Mas aqui também a gente porque o que acontece é que a gente às vezes não coloca esse tema na importância e na visibilidade que ele tem, justamente porque a gente está vivendo a vidinha da gente normal, a gente fica falando eu e o Luiz aqui, a vidinha da gente normal que não passa por determinadas situações no cotidiano da gente. E aí eu vi um vídeo que eu achei sensacional. Esse eu me fugiu aqui porque eu não consegui encontrar. Sabe essas coisas que você vai vendo na timeline? Depois que você vê, você esquece onde você viu e tal, mas o vídeo é sensacional. Nem fala. Vários que eu queria recuperar para hoje, eu não consegui. Assim, ainda mais nesse momento de quarentena, né? Que tá insano. Pois é. E aí o cara fala sobre uma coisa que assim, que é um termo que eu tenho ouvido nos últimos anos e que muita gente não tem dimensão do que seja, que é o racismo estrutural. Então, quando ele fala disso, ele fala da economia, e ele diz o seguinte, que a economia, que normalmente a classe alta, e em especial os empresários, são as pessoas que mais reclamam da carga tributária, dos impostos que pagam, e que estudos mostram que quem paga mais imposto é, em especial, a mulher negra pobre.
justamente porque o que ela consome, aquilo que ela consome, exatamente é a subsistência dela. E aquela subsistência, não tem como você não deixar de pagar o imposto do feijão que você comprou no supermercado. Todo mundo que diz que paga muito imposto, ele está sempre repassando o imposto para alguém, né? Então, o empresário, ele não está pagando efetivamente o imposto. Ele está embutindo aquele imposto no produto dele e, no final das contas, o consumidor final é que paga aquele imposto, não o contrário. Exatamente. E aí ele vai colocando isso. Aí ele diz, quando ele faz essa conjuntura, né, mostra esse processo todo, ele diz o seguinte, que essa economia que é estruturada dessa forma, todo mundo acha essa economia normal. Essa economia que ela está sucessivamente mantendo essa estrutura como ela é, enfim, todo mundo acha normal isso. Então, já que você acha que é normal, a pessoa que mais paga imposto é uma mulher negra, pobre, que está lá na ponta e que tem menos acesso a um equilíbrio dentro da sociedade, né? Seja um equilíbrio de ser enxergada com respeito, de ter acesso à educação de qualidade, à saúde de qualidade, qualquer outra coisa nesse sentido. Se você acha que isso é normal, aí o racismo estrutural está realmente, a estrutura da sociedade está funcionando, e ela funcionando na sua normalidade, ela é racista. Ela coloca esse quadro, e esse quadro não tem perspectiva de mudança dentro da estrutura que é dada, né? Eu achei assim, sensacional o vídeo. Se eu achar o vídeo, eu vou colocar aqui um linkzinho para vocês também poderem assistir, que eu achei muito bacana. A questão do racismo estrutural, né, ele vai mostrando como que a sociedade inteira está estruturada para ser racista, assim, né? Parece meio óbvio, mas não é, porque assim, porque não se enxerga isso. Como que não se enxerga isso? O que em geral argumenta-se para se perpetuar o racismo, por exemplo, né? Vou dar o que se argumenta em geral é o seguinte: maioria. Eu não atravesso a rua quando eu vejo um garoto preto de chinelo, bermuda, sem camisa, porque eu sou racista. Eu atravesso porque sempre que alguém foi assaltado era esse perfil. O que não se processa, né, nesse raciocínio racista? É que pessoas de chinelo e de bermuda sem camisa no Rio de Janeiro, por exemplo, que é um lugar quente pra caramba, é absolutamente normal, qualquer que seja a cor. Porque homens têm essa possibilidade de andar sem camisa. 2, que é muito importante que não se processe. Por que a maioria das pessoas que te assaltaram ou que você viu assaltarem na vida eram pretas? Porque essas pessoas são as pessoas que têm menos acesso. Por que essas pessoas são as que têm menos acesso? Porque essas pessoas são as que têm menos oportunidades. Por que essas pessoas são as que têm menos oportunidades? Porque se considera que essas pessoas não são confiáveis, não são inteligentes, não são capazes. Por que se considera isso? Porque lá atrás, quando primeiro foi considerado que essas pessoas negras, elas eram boas para o trabalho braçal. Mas elas eram tão boas para o trabalho braçal, e tão incompetentes, e tão preguiçosas, e tão incapazes de aprender, que elas eram proibidas de serem educadas. Se elas eram incapazes, por que elas eram proibidas de serem educadas? Elas não podiam ser escravizadas no Brasil, não podiam saber ler e escrever. Era proibido que eles aprendessem a ler e escrever. Alguns poucos aprenderam com seus senhores, ou com os filhos de seus senhores, ou escondidos, e alguns, resistentemente, uns ensinaram para os outros. Mas, efetivamente, na estrutura social, era proibido. Quando da abolição, continuou proibido de frequentarem escolas, por exemplo. Continuou proibido de ter, por exemplo, de possuir terras, mesmo que se conseguisse, por algum motivo muito absurdo, muito fora do comum, juntar dinheiro, não podia. E aí, historicamente, você tem os filhos dessas pessoas não tinham herança, não tinham terras, não podiam construir uma vida. Estavam sempre começando do zero. E também não podiam ser educados. Essa cascata, ela permanece até hoje. E isso é uma das
das vertentes, né? Tem inúmeras outras. Socialmente, toda a estrutura social, ela é feita para permanecer assim. Eu estava, essa semana, né, eu fiquei, gente, o governo tirou dos sites os estudos sobre saúde da população preta. O governador tirou as cotas para a pós-graduação da população preta. Por que isso continua acontecendo? Por que esse racismo estrutural continua se perpetuando? Porque é interessante. Porque o pensamento da elite é: quem vai limpar a minha privada? Se eu mantenho uma população sem acesso à educação, sem acesso à possibilidade de crescimento, sem acesso à possibilidade de criar outras alternativas de vida, eu tenho sempre alguém que vai fazer qualquer coisa para sobreviver. E aí ela vai trabalhar para limpar minha casa inteira por comida e um lugar onde dormir. Um quarto 2x2, que quarto de empregado é uma coisa completamente absurda, né? Que é uma coisa que está na estrutura social. O Rio de Janeiro ainda tem aos montes os apartamentos. E é para isso, é para que você tenha um escravo ali dentro de casa que possa fazer o seu trabalho. O trabalho que você não quer fazer. Né? O trabalho que você acha que não é digno de você. Socialmente é isso que se coloca, né? E você coloca outra pessoa para fazer. Então, Exato. o racismo estrutural ele está nessas nuances de como a sociedade foi se estruturando e de como é interessante manter essa estrutura. Ninguém quer ser assaltado, mas com certeza tem muita gente lucrando com tanto assalto de celular. Porque quando você perde seu celular, você compra outro. Sim. Existe uma forma de bloquear todos os aparelhos. No Brasil isso não funciona. Por quê? Toda a estrutura social ela tem um sentido, né? Ela vai funcionar num determinado caminho. E aí a gente vai ficar aqui até amanhã falando disso aqui. Porque é muita coisa, né? Eu vi, foi hoje ou foi ontem? Eu acho que foi hoje que você começou a falar desse camarada aí, Fê. Eu vi o Henri Bugalho falando sobre uma parada parecida. O Bobeto tenha sido o mesmo cara que estuda esse tipo de coisa. E ele também fala da violência direta, que é uma parada bem parecida com o racismo estrutural. Na verdade, acho que é parte do conceito, que eu acho que é o mesmo cara. Eu não vou conseguir me lembrar agora o nome do camarada. Ele falou no vídeo, não vou conseguir lembrar agora. Mas como é que uma porrada de coisa dessas, até que você estava falando, Débora, a gente vê o tempo todo, tá o tempo todo na nossa cara escrachado, só que a gente já tá tão, robotizado naquilo dali que a coisa passa, sabe? E a gente não se toca. E é foda ver essas paradas. E esse camarada, o Henry, ele sempre toca nesses assuntos. E como agora essa parada toda tá acontecendo, né? Inclusive no vídeo ele falou, você até falou aí, né, Fê, que rolou esse lance do George, né? Mas já teve um outro camarada que agora morreu nos Estados Unidos dentro do carro dele, cara, levando tiro. E era um jornalista também. E Morreu não, né? Foi morto. Perdão, foi morto, obrigado. Foi morto pela polícia e ele tava dormindo dentro do carro dele, cara. Era um jornalista negro também e foi morto pela polícia, cara. Eu fiquei tipo assim, caralho, o cara tava dormindo no carro dele. Mas por que você tem um carro? Quem te deu o direito de ser preto e ter um carro? Exato, eu fiquei tipo assim, caralho. É isso que fica subentendido. Caralho. Tem um outro vídeo que eu assisti também essa semana, que é o seguinte, eu não lembro em qual país, acho que foi no México, se eu não me engano, que aí colocam uma bonequinha branca e uma bonequinha negra e as crianças na frente. Então, cada hora... Aí nossa, esse estudo assim, vem cá, qual delas aí que é a bonita? Aí, fatalmente, mostram a branca. Qual dessas aí que é a má? Aí aponta para a negra. Por que você acha que é a má? Porque eu acho que é... E se você vê as crianças que estão falando, não são lourinhos de olho azul, não. São pessoas com aquela feição indígena típica das populações do México. Eu não tenho exatamente certeza se é no México ou em algum outro país da América Central ali, mas enfim. Tem vários vídeos, tem com crianças negras também, porque... porque um dos argumentos dos racistas os negros são os primeiros racistas. Os negros estão crescendo e vivendo e sendo alfabetizados e culturalizados numa sociedade racista. A gente ninguém nasce pronto, ninguém nasce desconstruidão, entendeu? Exatamente, porque não são representados, né? Eles não se veem representados. Como você mesmo estava dizendo aí no início do nosso vídeo aqui, sobre a representatividade dentro da literatura, quer dizer, quem consome essa literatura
em massa, acaba construindo em si a ideia, idealizando que o herói é o que o cara, que o mocinho, que o herói é um homem branco, né, e hétero, etc. E que os demais ali que ou são coadjuvantes ou são os antagonistas, né? Sim, ou então, quando são os mocinhos, é um Denzel Washington, por exemplo, que tá matando todo mundo, é super forte, super vai lá resolver todos os problemas. Não tem uma naturalidade, né? Não tem uma diversificação desses personagens, assim. A Chimamanda Adichie, ela é uma autora nigeriana, né? E isso também é importante, né? A gente começar a enfatizar as nacionalidades das pessoas, porque ninguém fala um autor brasileiro e a gente, quando está aqui, a gente, né, menciona, inclusive a especificidade do local, né? Sudeste, Nordeste. Ninguém fala um autor da América do Norte, um autor europeu, e a gente tem o hábito de falar um autor africano, uma autora africana. Então, assim, a África é todo um continente com muitas especificidades, diferenças culturais, e a gente tem essa dificuldade. A gente tem essa dificuldade de diferenciar porque a gente unifica tudo, desumaniza, né, essa população, sim, essa cultura, e então a gente não reconhece, mas é porque a gente não tem, a gente está desde criança, a gente nasce sabendo a diferença de um croissant, uma lasanha, entendeu? Mas as especificidades do continente africano, elas são ignoradas. Então, a Chimamanda é uma autora nigeriana e ela fala sobre o perigo da história única. Tem uma fala dela, né, no TED, que é muito interessante. E aí ela conta essa experiência de ficar sendo constantemente submetida a uma mesma história, né? A gente tem a falácia da universalidade, né? Então, e a universalidade, ela é o ponto de vista de uma pessoa branca, normalmente homem, normalmente hétero, normalmente cis, normalmente da elite. Então, inclusive de uma certa faixa etária, né? Porque a maior parte dos grandes romances, das grandes publicações, elas são de um determinado grupo de pessoas, também de uma determinada faixa etária. Então, é um ponto de vista específico, né? Existe uma outra falácia que é a de dizer que a população também só fala de vivência, só fala daquilo que eles veem. Todo autor fala daquilo que vê. Todo autor cria ficção a partir daquilo que vê, entendeu? Ninguém cria uma história na França sem saber que a França existe. Ele pode não ter ido na França, mas ele teve acesso a essa informação, a essa cultura, a saber como isso funciona. Então, assim, tudo existem obviamente, outras especificidades numa literatura negra, mas ela não é porque não é exclusivamente relato. Existe um processo intelectual que também é negado, né, de criação literária, de criação artística, que também é negado. E é muito importante a gente colocar essas coisas, né? Porque, mas que diferença faz se você sabe quem você é? Faz muita diferença, porque aquilo que a gente apreende do mundo, ela é a partir de referências, né? O fato da gente ter novelas em que sempre as mulheres estão se estapeando, brigando por um cara, e não sei o quê, e no final perdoando todas as traições do cara, isso nos traz um grupo de pessoas que acredita que é assim mesmo, que é isso que que é assim que tem que ser. Então você ter sempre pouquíssimos autores negros, apesar da nossa população ser majoritariamente negra, você ter sempre em novelas, em filmes, pouquíssimos autores negros que estão sempre no mesmo papel, sabe? Mas principalmente eu ouvi a Eléia Ferraz é uma atriz e uma artista incrível, não sei se vocês conhecem o trabalho dela, e aí ela falou, gente, também não é só o papel não, assim, não adianta você me dar um papel de uma médica que entra muda e sai calada em uma cena, entendeu? Se me der a catadora de lixo, que eu fique a novela inteira, eu prefiro, entendeu? Não adianta você pegar pequenos papéis para dizer, olha, mas não tá só no lugar, entendeu? Porque esse lugar é um lugar que é possível, mas se você pegar, até essas representantes, a drogada da novela não era uma mulher negra, a catadora de lixo não era uma mulher negra. Então, assim, até os papéis significantes, que são esses lugares que, infelizmente, são impostos pela sociedade, para a população negra, também não é ali que essas pessoas estão representadas. Elas estão sempre subrepresentadas.
Isso é muito importante da gente enfatizar, né? Mas eu queria pontuar também que literatura antirracista não é só literatura sobre escravidão, sobre escravização. A gente menciona isso porque é uma relação de causa e consequência que não pode ser esquecida. A gente está tentando corrigir erros que estão lá atrás. Mas não é só sobre isso. A gente tem um livro, esse livro aqui da Maya Angelou, esse aqui é da TAG, né? Essa edição aqui é da TAG. E é uma história, eu não acabei de ler ele ainda, mas é uma história que me impactou muito pelo modo como ela se coloca, como enxerga o mundo. É um outro modo de enxergar o mundo, porque a gente está olhando o mundo de um outro lugar. Então tem um trecho, deixa eu ver se eu marquei. Como é que é o nome do livro? Eu sei porque o pássaro canta na gaiola. Ela conta uma criança que está contando o relato dali da região dela, da vila dela, com alguns conflitos familiares. E aí tem um trecho que ela diz assim: uma vez ele ouviu que o senhor Coley Washington tinha uma garota de Lesville na casa dele. Eu não achei isso tão ruim, mas Bailey explicou que o senhor Washington provavelmente estava fazendo aquilo com ela. Ele disse que apesar de aquilo ser ruim, praticamente todo mundo no mundo fazia com alguém, mas ninguém podia saber. E uma vez nós descobrimos sobre um homem que foi morto por brancos e jogado no lago. Bailey disse que as coisas do homem foram cortadas e colocadas no bolso, e ele levou um tiro na cabeça. Tudo porque os brancos disseram que ele fez aquilo com uma mulher branca. E aí o que me impactou muito, muito nesse trecho, e pode parecer bobagem, foi um homem que foi morto por branco. O que a gente ouve normalmente é um homem, e o preto é que é o outro, é o que é pontuado, especificado. Aqui, o homem negro é um homem. Sim, as pessoas brancas, ela olha o mundo e ela fala da população branca como os outros. E aí, assim, é muito interessante porque tem um ponto de vista muito diferente. Assim, ela reclama, ela se incomoda com uma série de questões da população branca que é separada, né? É sul dos Estados Unidos ali, então é muito bem separado, é uma época que isso era bem forte ainda. E aí, o ponto de vista de onde a gente olha, porque a população negra é sempre o outro. E são algumas representações específicas mesmo na literatura, né? Então, faz diferença, são modos de apreender o mundo, né? São modos de sentir, são modos de lidar, e muitas vezes não tem a ver com contar sobre, com dar relatos sobre o racismo. O racismo é algo que perpassa o cotidiano de uma pessoa negra, mas as histórias também não precisam ser só sobre isso, né? Às vezes a gente fica... eu vejo muitas pessoas falar, mas parece que é sempre a mesma história. Porque quem tem dinheiro para produzir são as pessoas brancas e elas querem contar essa história que dá ibope, né? A exploração dessa história, assim. Por que o George Floyd ficou super famoso? Porque a mídia explorou isso de todas as maneiras que pôde. Tem que noticiar, óbvio que tem. Mas, assim, morre um jovem negro no Brasil a cada 23 minutos. Vocês aguentam ouvir isso a cada 23 minutos? Pois é, caralho. A gente fica nervoso quando as pessoas não chegam em casa, sabe? E é um nervoso diferente do nervoso que a gente vai ter por qualquer outro amigo, sabe? Eu fico nervosa porque eu fico se o Otati, por exemplo, que é uma pessoa que é muito minha amiga, a gente tá num lugar e ele vai embora, eu pergunto se ele chegou bem, porque eu acho que pode sofrer um acidente no Uber, porque eu acho que, né, pode sofrer um assalto, a gente está no Rio de Janeiro, pode acontecer uma série de coisas. Mas eu não acho que a polícia vai parar ele dentro do Uber simplesmente porque sim. Sim, simplesmente porque ele existe. Então, assim, tem muitos outros riscos, né, em existir. Mas a nossa vivência não é só sobre isso, né? Você estava falando do George Floyd e o quanto isso houve uma comoção em cima disso, e logicamente não só uma comoção, mas uma exploração também dessa imagem, né? E em comparação com outros casos que você tem acontecendo sempre, é uma coisa que a gente observa muito, que é o seguinte: determinadas coisas acontecendo em determinados lugares têm uma determinada relevância, mas, por exemplo, se acontece um atentado ou algum tipo de coisa que dizima uma centena de pessoas na África, em qualquer espaço que seja ali, isso acontece todo dia. Aquele povo sempre sofre mesmo, né? Pois então, é. Aí essa normalização disso, que é uma coisa terrível, né? Desculpa. Pode continuar, Felipe, desculpa.
Não, Não, pode continuar, cara, pode continuar, cara. já concluí, pode falar. Já. Não, você falou isso, cara, que a coisa mais bizarra que foi o pessoal tentando normalizar a morte da Marielle, cara. Aquilo foi bizarro, velho. Aquilo foi Velho, muito bizarro, cara. A Débora velho, chegou ali. você Porque dói imagina. fisicamente, cara. Esse tipo de É. coisa dói fisicamente, assim, né? É um Uhum. bagulho que é inacreditável, e é inacreditável de todas as formas. Assim. A Marielle, como todas as grandes lideranças negras do mundo, foi brutalmente assassinada no Brutalmente. auge do seu movimento, sabe? Porque ela poderia ter feito uma grande diferença, Sim. Sim, sabe? E viva, sabe? As pessoas, mas sim. agora ampliou a voz dela e multiplicou. Nada que a voz dela fará morta é equiparável ao que ela faria viva, Exato. sabe? E aí é impossível, assim. A publicização de algumas histórias é para manter o status quo. A publicitação de algumas histórias, tá vendo como é que a gente não ignora? Que essa aqui, porque nos Estados Unidos eu posso contar. No Brasil a gente conta menos, entendeu? Na África a gente não conta nada. Porque se as pessoas se indignarem pelo que acontece na África, imagina o que vai acontecer se elas, entendeu? Quando não as entenderem, elas podem fazer diferença. Então, existe o interesse de manter ali mais ou menos uma certa ignorância, né? E existe muito lucro na exploração da África, ainda hoje, né? Então, Sim. é complicado. Outra parada também que você estava comentando, Débora, desse lance até você estava falando, quando o Rafael vai para casa, é uma outra sensação de aí quando você sabe que é uma pessoa, né, negra indo para casa, né, cara? E foi bizarro. Uma história muito curta que aconteceu comigo, cara. Que foi o seguinte: eu tinha um camarada que trabalhava comigo, o Matheus, era professor lá do curso, ele não trabalha mais lá. Ele mora até em outro distrito aqui do Friburgo. Eu acho que eu te contei essa história, né, Fê? Ou não? Contou. Já contei, Contou. né? Cara, e a gente sempre tinha mania de sair andando. Eu ia com ele até o ponto de um ônibus. E depois do ponto de ônibus, ele pegava o ônibus dele para ir para esse outro distrito aqui de Friburgo, cara. E foi uma vez que foi bizarro, cara, que eu fui embora, eu não fui dessa vez no ponto de ônibus com ele. E ele me contou no dia seguinte, cara, uma bizarrice que aconteceu com ele no ponto, cara. E a partir daquele dia, a gente nem se fala mais hoje, que a gente perdeu o contato geral, mas a partir daquele dia eu comecei a mandar mensagem para ele justamente para saber se ele estava bem, cara, porque o que aconteceu foi o seguinte: a gente saía tarde nesse dia, era tipo assim, 9 para quase 10 da noite. A gente chegava lá no ponto, quer dizer, ele, no caso, chegou lá no ponto desse determinado dia, e ele estava parado no ponto, ele estava em pé, num cantinho dele. No ponto tinha um banco e tinha duas pessoas sentadas. Duas pessoas de pele branca. Passa um carro da polícia, cara. O carro da polícia para e simplesmente dá uma dura nele. A troco de nada. A troco de nada, velho. Quando ele me contou aquilo, cara, eu fiquei assim, tipo, cara, o que tá acontecendo, velho? Eu fiquei. Aí ele me pegou e começou a me falar, cara, isso já não é a primeira vez que acontece, é um inferno. E eu simplesmente Cara. estava parado no ponto, cara. Ele estava escutando música, ele tem uma linha muito parecida com a minha, que é do Fia também, gente. Que acho que deve ser a maioria das pessoas. Você tá andando na rua, põe fone, mano, e vai andando, né, cara? E ele tava lá no ponto de ônibus, escuta. Exato, exatamente, cara. Ele tava lá no ponto. Inclusive, era um puto cantor, cara. Ele tava lá escutando as músicas, treinando as músicas dele, inclusive, baixinho lá pra ele. E, cara, aconteceu isso, velho. A partir daquele dia, até ele continuar lá no trabalho, eu mandava uma mensagem pra ele. Que eu fiquei assim, tipo, caralho, velho. É bizarro, cara. Eu fiquei muito bolado com aquilo, cara. Os Foi um troço que eu corpos estão nunca muito tinha visto. marcados, né? E são marcados como isso, como é sempre um risco, é sempre um perigo, é um corpo que causa uma ameaça em geral. E aí esse corpo está sempre em risco, porque para um policial, ele botar a mão no bolso para dizer, não, minha identidade está aqui, acharem que é uma arma, que é uma droga, e atirarem nele sem perguntar. E a gente está vivendo insustentável há muito tempo, né? 81 tiros, 111 tiros, 80 tiros, 111 tiros. Nossa. É um Isso é absurdo, bizarro. assim. É bizarro demais, É de um absurdo, é de uma violência que você fica tentando entender como que isso pode continuar acontecendo, assim. O que a gente faz, né? Porque a gente já naturalizou isso. Sim. A gente já naturalizou isso. De alguma maneira, a gente consegue continuar vivendo esse momento insustentável, sabe? A gente segue com assassinato de uma parlamentar,
sem nenhuma, com vários indícios e nenhuma informação efetiva, nenhuma punição, nenhuma investigação que a gente possa considerar que está sendo feita de verdade, entendeu? Sim. E isso faz parte da estrutura. Isso está na estrutura da sociedade, está na estrutura do pensamento, da formação do pensamento nas escolas, dos professores, dos policiais, dos governantes. Isso está entranhado. Então, assim, a gente só começa a se desconstruir quando a gente começa a questionar, né? A Grada Quilomba diz isso no livro dela esqueci o título agora. Depois eu coloco aqui também para vocês. Ela diz: quando você começa a se questionar, isso já fez uma diferença. Quando você começa a se perguntar quando eu sou racista, como eu sou racista, o que eu posso fazer para não ser racista, isso já começa uma mudança na sociedade. Agora, é preciso fazer um esforço, né? Não dá para você se desconstruir e ser antirracista sem sair do seu lugar de conforto. Então, se você só compra livro antirracista das grandes editoras, dos grandes grupos editoriais, você não está fazendo tanta diferença, porque você está mantendo a lógica, né? Essa lógica da sociedade, onde o dinheiro está no mesmo lugar, onde, né, quem lucra são as mesmas pessoas. Mas é o título de uma pessoa negra, mas essa pessoa negra está recebendo quanto? E a companhia editorial está recebendo quanto? Então, assim, o Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro, ele entrou na lista dos mais vendidos nas últimas semanas, né, depois da situação do George Floyd. Caraca. Parou, é um dos mais vendidos, tá? Mas que 3 semanas, como eu acho que é o mais vendido. A Publish News publicou alguma coisa. Agora não lembro se é o primeiro ou se é o segundo, mas tá assim, disparado. Caraca. Mas quando a Companhia das Letras publicou a Djamila, ela já era Djamila Ribeiro. Ela já tinha provado que ela vendia livro pra caramba, publicando por uma editora que não era nada. Ela criou um selo editorial, ela publicou por outra editora. Então, assim, e ela já escrevia, ela já era uma imagem interessante. Agora, se você só compra os livros da Djamila, que são publicados pela Companhia das Letras, que diferença você está fazendo na estrutura? É importante. Não estou dizendo que não é importante ler, não estou dizendo que só pode comprar livro de pequena editora. Estou dizendo que a gente precisa fazer uma reflexão, né? Se você não sai da sua zona de conforto nunca, você realmente está procurando uma mudança? Então, assim, a Djamila tem uma coleção inteira, a coleção Feminismos Plurais, tem racismo estrutural, racismo recreativo, intolerância religiosa, apropriação cultural, uma coleção enorme, que ela é a curadora, que ela é a editora, e está sendo publicado pela Pollen Livros, que é uma coleção, e é assim, R$19,90, tá? É um negócio assim, agora está um pouquinho mais, mas o e-book é R$16. Então, assim, não é uma coisa absurda, entendeu? De fazer um esforço. É óbvio que tem coisas interessantes que a gente, de grandes grupos editoriais, que a gente quer acessar também. Você pega uma obra, você quer uma obra-prima. É quadrinhos, né? Pra quem gosta. E que maneiro, cara. Fala Djanga. Eu já ouvi falar. Eu já ouvi Isso falar. aqui ganhou todos os prêmios possíveis, internacionais, ganhou grandaço. Jabuti. E aí é uma história de Palmares, né? Daquela região ali de Pernambuco, ali era a capitania, né, na época, e aí ele conta algumas histórias algumas de fuga, algumas de luta, de resistência, são várias histórias, várias pequenas histórias, assim, todas naquela região. Ele tem um histórico também, ele conta um pouquinho, bota um pouquinho dos trechos de documentos históricos, né, que embasaram a história. É um trabalho belíssimo, assim, e que você vê a diferença entre os personagens negros, que você nunca vê na obra de uma pessoa branca. Não sei se dá pra ver. Dá pra ver traços, sim. Os cabelos, os tipos. Caraca, é uma obra lindíssima, assim, mas é da Veneta, mas é impossível, não é barato, mas é impossível. Eu, por exemplo, que sou estudiosa de quadrinhos também, eu não consigo não tocar e te mostra uma outra perspectiva história, né? Uma parte da história que não foi contada, a história dessas pessoas, tantas que fugiram quanto as que ficaram. Então, tem um conjunto de coisas, mas é preciso fazer um esforço, sabe? Eu vi vocês falando no podcast com o Rafa, né? Que é isso, não é a gente compra o que está em promoção, beleza, mas você não vai morrer por deixar de comprar um
um livro de Claro. R$20 na Amazon para comprar um de 35 numa editora, na Orikip. Sim. Aquela que aproveita para fazer propaganda. R$35, cara. Não é, gente, não é nenhum absurdo. Não, assim, é óbvio que a gente sabe que não é para a realidade de todo mundo, né? R$35 é um absurdo para a nossa realidade, que tem um conforto. Mas existem editoras aí, como o Rafa falou, que fazem promoções, entendeu? Não são todas as editoras independentes que são editoras que são, assim, resistentes, tá? Tem editora que é independente aí e que são 3 pessoas brancas riquíssimas e que só não estão dentro de um grupo editorial ainda. Criaram uma editora e estão explorando essa marca da coisa independente. Mas você tem a editora Malê, uma editora incrível, publica Conceição Evaristo, publicou esse aqui. Eu também sou autora nesse aqui, que é um livro de contos, né? A organização da Simone Rico, maravilhosa. Vale super a pena acompanhar. Conceição Evaristo, vale muito, muito a pena ler Conceição Evaristo. Não sei qual de vocês leu. Peraí, vocês já leram. Débora, Conceição Evaristo é aquela que escreveu o conto da Lágrima da Mãe, meu Deus? Qual é, que é o nome? D'Água? Isso! Esse mesmo. É ela, não é? É ela. Cara, Evaristo é uma autora incrível, merece um podcast só pra ela. Ela é foda, cara. Eu li esses dias um conto dela que um amigo meu me mandou, porque ele lembrou muito de mim e da minha mãe, cara. Ele mandou pra mim aquele conto. Ele falou, cara, eu lembrei de você na hora, cara. Aí mandou pra mim. Cara, eu conheci ela ali naquele momento. Olhos d'Água é um livro de contos, né? Um dos contos é Olhos d'Água. E ela ganhou o Jabuti com ele também, né? Então, assim, ok, é um prêmio branco com referências brancas, mas é um lugar para começar, né? Já é um caminho. Assim. Sim, Conceição abre portas para autores maravilhosos. Assim. Conhecer Conceição me deu todo um mundo de possibilidades. Conceição começou nos Cadernos Negros, é um grupo chamado Quilombojo, um grupo de pessoas negras que publica desde a década de 70. Caraca! Essa publicação é uma publicação independente, tem poucos volumes, você consegue no site do Quilombojo, e é uma galera que tem pensadores maravilhosos, sabe? Pensadores maravilhosos que muita gente nunca ouviu falar, entendeu? O Cuti, Esmeralda Ribeiro, Miriam Alves, sabe? E a gente não tem acesso a isso na escola, e não tem acesso a isso na maioria dos lugares. Então, assim, ninguém precisa começar sabendo tudo, sabe? Mas escolhe um desses que eu mencionei e vai ler. O Cuti é um teórico maravilhoso, sabe? Ele tem toda uma teoria sobre por que a literatura é negro-brasileira e não afro-brasileira. Vale muito a pena, sabe? Para quem gosta de literatura, de teoria literária, vale muito a pena. Então, a gente tem um mundo de possibilidades que não e aí voltando na história, né? Não é só ouvir reclamação sobre como o racismo é ruim. Tem um monte de outras possibilidades. A Ana Paula Maia tem um livro chamado Enterre Seus Mortos, que é de uma editora grande também. Uma capa vermelha bonita, eu tinha até separado aqui, mas agora não sei onde tá. É uma história incrível, assim, super complexa, né? Sobre morte, né? Sobre a percepção da morte e a percepção da vida, mas que não perpassa por isso que a gente está acostumado a ver como eu demorei, eu fiquei me sentindo péssima, porque lá no meio do livro foi que eu fui perceber que os personagens eram negros. Porque a gente está tão acostumado a ler literatura branca, imaginar os personagens brancos, que a gente não percebe. Se ele não está na favela, se ele não é bandido, se ele não está nos lugares que são atribuídos sempre, a gente às vezes não percebe. E isso é uma marca do racismo estrutural. Sim, fudido. Tem um rapaz que tem um perfil chamado Martelo de Nietzsche. Ele vive em Dublin e ele publica umas coisas assim mega críticas, assim, é muito interessante esse perfil. E aí teve um dia desse que ele apareceu e ele falou, ele é um rapaz negro. E ele falou assim, eu estou aparecendo aqui porque quando as pessoas descobrem que eu sou uma pessoa negra, as pessoas se espantam pelo fato de eu ser um cara ateu, que estou falando basicamente sobre... ele fala muito sobre Nietzsche, mas faz muita crítica à religião, é um perfil assim, muito crítico. Ele segue o espacinho do Nietzsche ali, né? E como normalmente aparece Martelo de Nietzsche e Dublin,
Aí você pensa assim, peraí, o cara tá na Irlanda, então, pô, é um branco, né? Tá. E aí ele falou, então ele fez um vídeo relativamente longo, cara, falando das coisas que incomodam ele, o que levou ele a fazer esse vídeo, justamente porque quando as pessoas descobrem que ele é uma pessoa negra, primeiro que há um espanto, que não deveria haver, né? E segundo que aí algumas outras pessoas, um afastamento, uma coisa de você entender aquilo como se fosse assim, uma coisa absurda, como se fosse um absurdo. E não é, né? Quer dizer, é um negócio muito doido isso. E a gente tem que se policiar o tempo inteiro. A gente, eu e o Luiz aqui, e quem mais possa estar nos assistindo aqui, justamente de a gente se policiar nas ações da gente diárias, Sim. para ver se a gente também não está repetindo isso, para ver se a gente não está normalizando coisas que não deveriam ser normalizadas, né? Hoje eu assisti um vídeo do Meteoro e aquele vídeo me doeu especialmente. O Meteoro é muito legal, só que às vezes eu passo 1 ou 2 semanas sem assistir, porque como eles são muito críticos e eles trazem temas muito relevantes, eu acabo me vendo nesse momento muito complicado que a gente está, sabe? Você acaba se sentindo assim, pô, nós estamos numa merda mesmo, não tem para onde fugir. E esse vídeo fala justamente de violência policial e daquele cara que tirou, tinha em exposição no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, e o outro policial, que foi o cara que fez um discurso dizendo que queria cumprimentar o outro que tirou a coisa. E esse cara que fez o discurso lá é justamente o cara que estava no palanque do Witzel no dia em que eles quebraram a placa da Marielle. Porra. E aí o que ele fala, uma fala tão racista, aquilo me dói de uma forma tão... que eu estava assistindo o vídeo falando assim, nossa, que vídeo necessário de ser assistido, mas que coisa que como dói saber que tem gente pensando daquela forma obtusa, né? Sim, sim. É um negócio... É bizarro, cara. Esse movimento tem que ser feito por cada um de nós, né? Porque, como eu falei, mesmo as pessoas negras, elas não nascem desconstruídas. A gente vive numa sociedade extremamente racista e que a gente vai reproduzindo essas estruturas, né? O tempo todo. Uma vez um amigo meu me perguntou se eu não tinha amigos, que ele só tinha conhecido meus amigos brancos. Né? Ele perguntou se eu não tinha amigos negros, ou se eu tinha poucos amigos negros. E aí eu fiquei meio mal, assim, fiquei pensando, demorei um tempo para processar, sabe? E aí eu percebi o seguinte, essa pessoa também só circulava comigo nos espaços que eram relativamente privilegiados, né? Bares da Lapa, né? Um cafezinho ali, um negocinho. E eu cresci em Bangu, né? Na verdade, em Senador do Camará, que é do lado, se vocês conhecem, é a zona oeste do Rio de Janeiro. Os meus amigos negros, muitos deles ainda estão por ali, sabe? Muitos deles não estão lutando ainda por uma ascensão social. Eu tive alguns privilégios, né? Consegui fazer uma universidade pública, consegui depois fazer uma universidade pública, colocação no mercado, consegui depois passar num concurso. Isso tudo é um processo que não é para todo mundo, não tem vaga para todo mundo e o sistema é cruel mesmo, sabe? A estrutura tá para não permitir. Então, eu tive algumas facilidades, assim, por conta de uns históricos, outros, alguns que eu nem alcanço ainda, porque não conheço toda a história, né, da minha família, mas muitos dos meus amigos não. Então, assim, eu tenho amigos, né, negros da faculdade, mas eles são muito menos, por exemplo, do que os que cresceram comigo, né? Uhum. Então, a gente tem que fazer esse exercício, né, de olhar, porque, assim, você não vai deixar de ir num restaurante que você gosta, talvez por causa disso? Talvez não, né? A gente vive numa sociedade capitalista e a gente quer usufruir de algumas coisas, mas a reflexão é necessária, sabe? Quando você começa a chegar num lugar e reparar que você está num espaço privilegiado, que todo mundo ali é branco e não preto, que as pessoas pretas estão limpando o chão, servindo as mesas, às vezes nem isso, dependendo do lugar, nem isso. Dependendo do lugar, as pessoas negras podem trabalhar, mas elas são invisíveis. Não são nem as que estão servindo, por exemplo. O cara lá de dentro. Então, isso é uma lógica de uma sociedade que está estruturada para ser assim.
Então, se você nem enxerga isso, você nem começou nem o processo. É preciso que a gente comece a enxergar isso para estar pronto para fazer algum movimento. Né? Isso, e tentar distribuir a renda, investir o nosso dinheiro. Se você pode comprar um caderno que é R$ 20 na papelaria, mas que é de uma grande gráfica, né? Ou de uma grande editora, e pode comprar R$ 20 o caderno do cara que faz artesanal, compra o caderno do cara que faz artesanal. Ele também está dando dinheiro para grande empresa, porque o papel que ele vai usar, infelizmente, com certeza não é de empresa preta ainda. Mas se a gente não equilibrar a conta, nada muda. Então é isso. Você não consegue fazer o esforço de procurar, descobrir uma editora, né? Porque é isso. A hora que você encontra essas editoras, Malê, Nandiala, Pollen, você vai descobrir um mundo de autores, não é um só. Né? Um mundo de autores e de possibilidades que talvez seja muito legal, que você goste muito, seja muito do seu interesse, e que você nem podia imaginar que existia. Né? Mas é isso, é preciso fazer um movimento de sair da zona de conforto. Sim. Mantendo voltando um pouco para os streams, né? Eu tenho procurado, a gente não tem como fugir muito ainda, né? Tem uma galera fazendo uns cineastas negros fazendo alguns movimentos, né? O pessoal do teatro também aqui no Rio de Janeiro tem feito movimentos bem fortes. Mas o que a gente acessa por R$10 é a Amazon Prime, o que a gente acessa por R$19,90 é a Netflix. Então, eu queria indicar 2 séries muito legais. Uma da Amazon, que é This Is Us, né? Tem o núcleo, não é um núcleo exclusivamente negro, né? A família é uma família de 2 brancas, e um núcleo de uma família é negro. E aí são personagens extremamente complexos, sabe? Para poder dar uma olhada como que pode ser. Eu vi o Fernando falou do negócio que a gente vê na internet, né? Eu não lembro exatamente agora, eu acho que era Influência Negra a página, que tá rolando um vídeo durante essa semana de uma esquetezinha, tipo essas que o Yuri Marçal faz. Não sei se vocês conhecem o Yuri Marçal, é um comediante negro também que está fazendo bastante sucesso. O Yuri Marçal é divertidíssimo, assim, ele já tá lotando Vivo Rio, sabe? Assim, lotando grandes teatros. E ele é bem divertido. E aí rolou uma esquetezinha de uma outra pessoa que tem um estilo parecido. E aí ele fala, o roteirista branco, o diretor branco e o ator preto. Aí o ator preto chega e fala assim: então, eu queria saber um pouquinho mais do meu personagem. Então, mas tá escrito na segunda página, ele é preto. Não, tá, sei que ele é preto, até porque eu sou preto, então, se o ator é preto, o personagem é preto. Mas assim, não, mas o que você tá querendo dizer com isso? Não, mas assim, a gente pode dizer que tipo, é um arquiteto e ele é negro, pode ter uma história, pode ter. Igual a gente faz com os brancos, pode ter. E aí, assim, a gente ri, é meio triste, mas foi muito engraçado, porque o garoto é um garoto bom, né, divertido. Eu ri horrores. E aí eu compartilhei assim, é triste, mas é verdade, e eu ri pra caramba. Eu compartilhei assim com os meus amigos. Porque é verdade, assim, tem uma galera que tá assim, mas gente, se você quer preto não tá bom? Não é isso? Vou botar, tipo, é a cota, né, vou botar um personagem negro. E aí no finalzinho aparece um menino gay, então, que meu personagem é gay, eu queria saber a personagem. Pronto, revolta das minorias. Agora você vai dizer que também não posso dizer que você é gay, tem que ter uma personalidade. Não pode ser afeminado. Tem gay que não é afeminado, agora você vai me dizer. Então, assim, a gente ri, porque é verdade, é tão ridículo, é tão esdrúxulo, que fica até engraçado. E é isso, assim, os personagens são complexos. E o outro da Netflix é Sangue e Água. É um seriado curtinho, tem 6 episódios, só tem uma temporada. É sofrido, né? Se acabar uma temporada só, você fica, eu quero mais. This Is Us é maiorzinho, eu acho que tá com 3 ou 4 temporadas. E Sangue e Água tem uma temporada só, e ela é uma galera da Cidade do Cabo. E aí é elite, tá? Não, assim, passa ali na Cidade do Cabo, aí é uma nadadora, e as pessoas estão vivendo ali, entendeu? Assim, não tem o mote da série, o histórico da série não é o racismo, porque eles estão na Cidade do Cabo, então isso aparece em alguns momentos por conta das matérias que são ensinadas na escola da elite e tal, mas é outra realidade. A história é de uma menina que teve a irmã roubada, né, sequestrada na maternidade, e aí ela desconfia que pode ser uma pessoa que ela viu numa festa, e aí ela vai e começa a investigar isso. É adolescente, mas é muito interessante também. Personagens extremamente complexos, sabe? Com emoções, com toda uma estrutura que é isso, né? Não é para bater cota, assim, é porque isso é verdade. Essa história, inclusive, é baseada numa história real. Então, assim,
existem outras coisas aí acontecendo, né? Que podem ser relatadas, tanto em histórias em quadrinhos, em livros, em séries, em filmes, enfim. Em vários, This Is Us, várias plataformas. o pessoal do podcast me indicou, né? A gente fez um crossover e tal, eles indicaram. E aí, uma coisa que ele falou que me fez ainda adiar até hoje de assistir This Is Us, ele falou assim, não, a série que quando eu pego é pra chorar. Eu falei, cara, tem tanta coisa pra chorar no meu dia inteiro, que se eu for pegar uma série pra chorar... Eu chorei. Assim, não, mas eu choro uma até série... comercial de margarina, cara. Eu também sou assim. Eu também sou assim. É uma série. Eu sou meio dificinho de chorar, assim. Tem as coisas que até bate, assim, mais atravessado. Mas, assim, This Is Us é uma série muito emocional, né? É uma família com vários problemas emocionais ali. Todo mundo precisa de terapia, muita. Mas é uma série com personagens muito bem construídos, sabe? Muito bem elaborados. Assim. Por isso que é interessante de mencionar. Mas tem uma série de outras iniciativas aí rolando, sabe? Tem uma página chamada Narrativas Negras, que tá fazendo audiovisual, tá fazendo livro, tá fazendo post, tá contando história aí de um monte de personalidades e personagens que foram apagados também da história, né? Então, tem um monte de iniciativas muito legais, assim, não consegui listar todas, obviamente, porque são muitas. Mas se você lembrar de alguma outra que você não falou, você pode mandar pra gente posteriormente, que a gente vai colocar. Esse vídeo As mídias pretas divulgam bastante, né? Alma Preta, Notícia Preta, são mídias que divulgam bastante esses trabalhos. Assim, é fácil de achar. Esse vídeo aqui a gente está no YouTube, né? Também vai estar lá no site da gente. Então, tem um postzão que vai estar circundando esse vídeo aqui com todas essas referências, os links tal, e tudo mais, né? Porque, assim, o assunto é muito vasto também para a gente esgotar num espaço tão curto que a gente tem aqui, né? Enfim. Mas, Débora, eu queria te agradecer muito a sua participação, dizer para a gente que uma alegria muito grande te receber, que a gente espera também que seja a primeira de várias que você venha participar aqui do Pós-Caverna. Tá? Que bom, gostei bastante também. Tava tensa, tava assim com um negócio. Eu fico muito tensa para falar sempre, né? Mas foi bem legal o papo, assim, né? Acho que o início foi mais atropelado, mas foi bem legal, assim, fiquei bem à vontade. Foi um papo muito bom. Agradecer demais aí, meu queridão Rafael Tati, por ter te apresentado. Para a gente foi uma alegria muito grande. Pois é, cara. Prazer. Estou disponível também, né? Se a galera quiser referências, meu Instagram é aberto, né? Eu, às vezes, posto leitura de trechos de livros que eu estou lendo, de contos, de poemas de outras pessoas também. E meus movimentos de literatura também estão ali, escritos, livros. Da Uriki também sempre, então a gente está aberta aí para trocar ideia. Os links todos aqui embaixo para a galera. Eu vou ser o primeiro que eu vou dar um chego lá, que eu quero muito comprar esse livro aí do A Favela em Mim. Eu achei sensacional, então você me aguarde que eu vou aparecer lá. Muito legal. Faça isso. E se você está chegando aí agora no canal, se inscreva aí no canal, para a gente é importante, dá o joinha aí no vídeo. Compartilha se você achou esse papo legal aí, para ele poder chegar para mais gente, beleza? É isso aí. Débora, muitíssimo obrigado, mais uma vez, pelo seu tempo. Obrigada a vocês. Muito bom. Muito obrigado, Débora. Prazerzaço aí. E a gente se vê então no próximo Pós-Caverna. Valeu, galera. Valeu.